Gente, eu sou um pouquinho fotofóbica, então eu vou ficar tentando... Eu vou ficar, assim, driblando um pouquinho a luz. Obrigada por estarem aqui. Meu nome é Clarissa Soter, eu sou uma mulher branca, de cabelo cacheado, não, ondulado, ruiva, e olhos verdes. E eu sou designer de formação, mas eu sou consultora de tecnologia, eu trabalho para uma empresa chamada CIT, que eu acho que é parceira do TDC também por algumas vezes. Bom, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Joseph, sou advogado, pesquisador, mestre em Sociedade da Informação e doutorando pelo Mackenzie em Ciência Política e Econômica, sempre na área do direito. Estou aqui a convite da Vânia, agradeço a Vânia pelo convite. E a Clarissa é uma parceira, a gente já produz artigos juntos, faz pesquisas, né? E hoje a gente veio falar um pouquinho sobre a união do X-Design com a IA, projetando o futuro com responsabilidade. Então, nós vamos trazer alguns aspectos normativos que acreditamos ser relevante para o pessoal da IA, da UX, assim como o pessoal de áreas correlatas. Sou um homem pardo, de pele clara, careca, tenho aí 1,70 m, estou vestindo uma malha branca e um blazer preto. Bom, acho que o primeiro passo é a gente estabelecer por que a gente está aqui, né? É um tema muito generalista, o nome, né, é futuro, é responsabilidade, é UI, é UX, é design, é inteligência artificial. O que a gente quer falar aqui com vocês? Eu acho que o mais importante é a gente abrir esse espaço de diálogo, né? Design sempre se esforçando muito para trazer a voz das pessoas, usuárias, né, dentro das discussões aqui do TDC. E eu acho que é importante a gente lembrar que existia uma legislação sendo formada em torno do IA. É muito novo, né, tudo isso, toda essa discussão. E a gente acredita que o design, como defensor da voz dos usuários, tem que trazer essa mensagem para o TDC. E aí a gente escolheu trazer junto com o Joseph, que é advogado, que vem estudando, né, doutorando na área de IA, e vem trazendo esse alerta também da parte da legislação, da parte dos órgãos reguladores, que estão sempre de olho para garantir os direitos fundamentais, né? Então, é importante a gente conseguir conectar isso aqui. Não é uma palestra técnica, a gente não vai ficar aqui no juridiquês, até porque eu não acompanharia o Joseph jamais, eu sou de design, mas é uma palestra humanizada, né? A gente faz parte de um grupo interdisciplinar, tem alguns membros aqui, a professora Simone, de antropologia, por exemplo, então a gente está juntando gente de tecnologia, do direito, da antropologia, da sociologia, do design, da experiência, para fazer essa discussão juntos aqui. Porque, principalmente para quem é liderança, que vai ser responsabilizado no futuro, se os seus projetos estiverem nascendo em não conformidade com inteligência artificial, usando dados sem poder usar, não sendo transparente para os usuários. Então, a ideia aqui é, não deixem seus projetos, suas ideias, suas iniciativas nascerem sem a preocupação com o quanto elas vão ser cobradas pelos usuários e pela sociedade no futuro, certo? Então, a ideia é essa, o nosso objetivo aqui é esse, e a gente quer fazer um debate. Então, por favor, fiquem à vontade para perguntar ao pessoal do chat que está em casa também, e nos confrontar, porque a ideia aqui é como é que a gente pensa no futuro com responsabilidade interdisciplinar, humanizado, que use a inteligência artificial, porque não é uma ferramenta incrível que está aqui sendo discutida ao longo do TDC. Tranquilo? A gente colocou aqui nosso LinkedIn e a nossa formação. Joseph e eu, a gente já se apresentou, então não precisa bater muito nessa tecla. A gente gosta muito de conversar. A gente tem iniciativas de pesquisa e também profissionais, aplicações práticas. Então, quem quiser adicionar a gente no LinkedIn, trocar ideia depois e no futuro participar do nosso grupo de pesquisa. Ele não tem um nome ainda oficial, a gente não pode dizer, mas a ideia é a gente criar uma discussão interdisciplinar, de interdisciplinaridade e convidativa. Então, não temos termos técnicos lá dentro, não vamos estar discutindo nada muito específico, um pouco um olhar sobre tudo, porque faz parte dos estudos de futuro. Beleza? Tranquilo? Vou bater aqui rapidinho os fundamentos, porque eu acho importante a gente discutir primeiro a experiência do usuário e depois trazer toda a tecnologia e a parte jurídica que o Joseph vai falar.
mas eu acho que é importante a gente deixar bem claro, é um evento de tecnologia, é um evento que tem muitos engenheiros e cientistas de dados, e tem poucos designers, infelizmente, mas né, a gente já tem muita Vânia aqui nessa luta para colocar design dentro do TDC toda a edição. É importante a gente lembrar que a gente tem um compromisso com as pessoas, com os usuários, né? A gente tem um compromisso de trazer segurança para eles. Então, as pessoas que entram nas nossas interfaces, nos nossos serviços, elas querem, em primeiro lugar, segurança. E é um direito fundamental garantido, né? Por lei, inclusive. E depois, em segundo lugar, a gente tem que se preocupar com a experiência delas dentro dos nossos serviços. Então, elas precisam ter usabilidade, fluidez, elas precisam ser capazes de resolver os seus problemas lá dentro, e elas precisam se sentir acolhidas e aceitas, então elas precisam ter acessibilidade, precisam ter personalização. Então, a ideia aqui a gente já tem essas preocupações dentro da UX, isso já está posto, isso já é discutido em todo o TDC, em trilhas de design, em congresso específico de design, no mercado que vocês participam, né? Então, a tecnologia ela tem que nascer com essas questões fundamentais, ela precisa ter universalidade, valor de escala. Então, assim, eu quero levar para cada vez mais pessoas, então eu preciso ser cada vez mais inclusiva, eu preciso ter cada vez mais segurança, porque, afinal de contas, eu estou expandindo. Então, elas são cíclicas, e a gente vai sempre estudando como melhorar a experiência, aumentando valor e escala, como melhorar a qualidade do nosso serviço, lembrando que o usuário precisa ter controle e transparência dentro do que ele está usando. Como não fazer tudo isso de uma forma interessante, lúdica, bacana, mas, ao mesmo tempo, sem quebrar nenhuma lei. Né? Sem ser preso por isso, sem ser processado por isso, tendo essa responsabilidade que é própria, né, dos serviços e produtos que aí estão, principalmente os que usam tecnologia. Então, é isso. A gente vai trabalhar sempre a nossa discussão dentro da IA e dentro da legislação, que é o foco da palestra de hoje, mas é importante a gente lembrar que a gente tem obrigação de trazer segurança, experiência de qualidade, universalidade do nosso serviço e controle, dar o controle para os nossos usuários. Eles têm que, a qualquer momento, poderem escolher se eles vão tirar os dados deles dali, se eles vão criar outra experiência lá dentro, se eles querem ou não compartilhar aquela informação com os colegas e com o setor. Então, é importante a gente lembrar desses fundamentos, porque o Rodrigo vai começar a falar os órgãos reguladores e a legislação em torno da IA, e a gente precisa ter sempre esse esforço de colocar isso dentro, mas e o tema segurança? E a IA dentro do tema experiência? E a IA dentro do tema da controle ao usuário, até onde eu posso dar, e controle na interação dele com a inteligência artificial? Então, essa é a minha parte, digamos assim, de tradução para UX, mas o Rodrigo agora vai mostrar, o Joseph, que para mim ele é Rodrigo, ele é Joseph Rodrigo, para mim ele é Rodrigo, para muita gente é Joseph. Ele vai mostrar um pouquinho dos temas que estão acontecendo dentro da IA, da regulação da IA, o que é fundamental, esse panorama. E aí vocês podem fazer perguntas, tá? Tirar algumas dúvidas se o juridiquês aparecer, mas a ideia aqui é que eu faça essa mediação para a experiência do usuário junto com ele. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Quando a gente montou aqui essa apresentação, eu fiquei um período pensando, bom, a gente vai falar sobre LGPD ou não vai? Porque é um tema que já vem sendo discutido desde 2018. Né? Então, eu acredito que todos aqui já tiveram contato com a Lei Geral de Proteção de Dados em um nível maior ou menor. Todo mundo já sabe. Só que para a gente falar de IA, fica muito difícil a gente desvincular de LGPD, porque a matéria-prima dessa IA são os dados. Então, toda vez que a gente vai falar de IA, a gente precisa relacionar com os cuidados que a gente deve ter com essa matéria-prima que vai abastecer essa inteligência artificial. Então, para não ficar repetitivo, eu trouxe alguns pontos que considero pouco explorados quando as pessoas falam sobre IA. Todo mundo aqui já deve saber o conceito de dados pessoais e de dados sensíveis, correto? Muito pouco se fala, né, sobre o consentimento e a diferença do consentimento e da autodeterminação. Quando a gente fala em autodeterminação informativa, dentro do contexto jurídico, a gente tem que pensar que são coisas distintas, e muita gente confunde consentimento com autodeterminação. A autodeterminação ela vai um pouquinho mais além. A autodeterminação é um direito próprio que você tem de dizer se você quer ou não passar aqueles dados adiante, mas dentro de um contexto mais amplo, né?
eu posso me negar a dar os meus dados a determinado provedor ou determinado aplicativo e etc. E aquela pessoa não pode se negar a prestar aquele serviço que é público, né? O consentimento, eu posso consentir, mas ele não é tão amplo, porque o consentimento, eu consinto que esta empresa pegue os meus dados para um determinado serviço e é só para aquele fim que foi destinado. Isso tem que ser claro na hora que você toma os dados, né? O fim é para análise X e é para aquilo, ele não pode passar para um terceiro e etc. Aqui eu vou fazer uma relação e algumas diferenças entre a nossa Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que apesar de serem muito parecidas, e o Brasil tem esse histórico, muitas vezes, de importar leis, adaptando para alguma característica própria nacional, mas muita gente confunde ainda alguns aspectos. Aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados é regulamentada pela ANPD, que é o órgão que vai emitir as normas, né, e a forma como esses dados deveriam ser tratados. Na União Europeia, a gente tem um órgão máximo que vai cuidar de tudo isso, mas cada Estado membro da União Europeia tem também uma autoridade de dados. Essa lei, que é estipulada lá dentro da União Europeia, ela vai englobar todos os países, mas ela flexibiliza para alguns deles. E aí eu vou citar um exemplo, o consentimento de um menor de idade, né? Você está projetando lá uma interface e você vai fazer uma experiência de usuário, certo? Só que essa experiência de usuário, ela pode ser feita por um adulto e pode ser feita por uma criança, porque a gente não tem esse controle, esse filtro. A LGPD diz que os dados podem ser tomados por crianças a partir dos 12 anos. Você não pode fazer uma coleta sem autorização de um menor de 12 anos. Já a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, ela coloca 13 anos e as autoridades nacionais podem adaptar essa lei para até 16 anos, dependendo do país onde você está fazendo. A gente resolveu unir o X-Design com essa parte normativa, porque a gente acredita que o profissional de X-Design, que é a pessoa com quem responsável por fazer essa relação da tecnologia com o indivíduo, né? Verificar se aquela interface ela é prática, se ela atende os requisitos, se ela é economicamente viável, se a pessoa encontrou o que estava procurando naquela interface. Ela também tem a oportunidade de alertar a pessoa que a contratou, ou enfim, se destacar dentro de um determinado meio que ela esteja trabalhando, falando, opa, eu vejo que aqui vocês estão pecando nesse sentido. E veja, não é uma obrigação de um profissional de X-Design, mas é um diferencial. Ninguém tem que saber de lei e ficar lendo lei, porque não é o papel de vocês. Mas, claro, se vocês têm esse conhecimento, vocês acabam se destacando um pouco mais. E aí vem dados pessoais, todo mundo já sabe, eu coloquei aqui apenas para a gente ter esse link e os dados sensíveis. Quando a gente vai falar de regulamentação de IA, o que acontece? No direito, só fazendo um contexto geral, as leis não se sobrepõem, elas se somam. Tá? Então, não é porque eu tenho um marco civil da internet e eu criei uma LGPD que o marco civil da internet vai perder os efeitos legais. E não é porque eu tenho um LGPD e eu criei uma lei de IA que também fala de dados, porque, como eu falei para vocês desde o início, né, os dados é a matéria-prima da IA, que a LGPD vai perder os efeitos. Não, elas se somam. Então, quando a gente vai falar, a gente precisa fazer essa relação. E aí, falando especificamente da regulamentação para IA, a gente tem a regulamentação da União Europeia, que já está posta, que já está surtindo efeitos, ela tem um período de vacácio, que é um período de adaptação das empresas e das pessoas que criam essa tecnologia, que disponibilizam essa tecnologia no mercado. O princípio fundamental da lei da União Europeia, ela é regulamentar através dos riscos. Então, ela classifica os níveis de risco. Começando pelo risco mínimo, e aí só para exemplificar para vocês, seriam games, jogos de videogame, spams
ou seja, é um risco mínimo ou nulo, porque a coleta de dados feita ali naquele sistema é muito baixa. Então, praticamente, a lei não vai abordar ou penalizar esse tipo de IA. Depois a gente vai para um risco limitado. Aqui no risco limitado, a gente tem as IAs gerais. E aqui eu poderia incluir um ChatGPT, que é uma IA geral. Ele tem várias finalidades, né? Só que a lei, ela é orgânica. Outro dia eu fui num evento do NIC-BR e tinha um professor de tecnologia do Rio falando que a lei não ia dar certo, porque a IA é um filme e a lei é uma foto. Ou seja, a lei não acompanha a tecnologia. Mas a lei também se adapta, como tudo na vida. E para isso a gente tem os entendimentos jurídicos para que cada caso seja analisado de acordo com o momento que está acontecendo. Então, o ChatGPT hoje, ele está num risco limitado. Pode ser que as próximas versões do ChatGPT, evoluindo e trazendo um nível de risco maior, ele passe para uma classificação de risco elevado. E o que seria um risco elevado? O risco elevado são as IAs de processo seletivo para trabalho, exames médicos, dados biomédicos, né, as IAs que trabalham com esses dados. Eu estou só citando alguns exemplos. Essas são as IAs de risco elevado, e elas requerem necessariamente um cuidado maior. E alguns requisitos maiores para o próprio funcionamento delas dentro da União Europeia. Já o risco elevado seriam as IAs que trabalham com policiamento preditivo, inaceitáveis, né? Trabalham com policiamento preditivo, trabalham com biometria facial, mas uma biometria mais elevada. Veja, hoje a gente tem sistemas de biometria capazes de reconhecer as emoções humanas. Ou seja, a gente teve um caso aqui em São Paulo, inclusive, durante um determinado período, no metrô, linha amarela, que uma indústria farmacêutica colocou alguns totens no metrô, tinha uma câmera, e as pessoas liam aquela mensagem, e ela reconhecia se você estava ou não interagindo com aquilo. Qual que é o risco? Quando a gente fala de dados pessoais sensíveis, a gente está falando de dados que vai caracterizar religião, orientação sexual, se você tem doenças, etc. Quando a gente vai para o nível da emoção, a gente está dando um salto muito grande. Porque aí, veja, você não tem só uma invasão da sua privacidade enquanto pessoa, você tem invasão da sua intimidade enquanto pessoa. Então, ela busca normatizar e trazer um cuidado maior em relação a isso. Tá? Falando do Brasil, a gente tem hoje a principal proposta de lei, que já passou por várias comissões, já foi analisada, e eu acredito que ela esteja bem amadurecida. Claro, nenhuma lei é perfeita, a gente sempre vai precisar de adaptação. É a PL 2338, ela foi proposta pelo senador Rodrigo Pacheco. Essa PL já vem sendo debatida há alguns anos. O último grande movimento de análise da lei foi feita pela Sejusbia, que é uma comissão de juristas, e foi convidado, inclusive, a comunidade civil a se manifestar, a falar o que pensava, durante um bom tempo. Similar ao que acontece na Europa, aqui também foram decididos que haveriam graus de risco para a gente normatizar essa IA. Então, o que a gente vai ver nos próximos meses aqui no Brasil é a evolução desse debate e a necessidade dessa normatização. Mas eu pulei aqui o EBIA, não sei se todo mundo conhece, o EBIA é a Estratégia Brasileira para IA. Joguem no Google todas essas siglas aqui. Vale a pena vocês verem, porque ela traz os parâmetros para vocês entenderem o que a gente espera de uma IA ética responsável dentro do nosso país, da nossa organização pátria, né? Então, todos esses nomes que estão aqui, que a gente está apresentando para vocês, têm relação direta com o material de trabalho de vocês e com o dia a dia de vocês, porque são eles que vão determinar até onde pode ir, né, e quando você deixa de fazer uma atitude legal, e isso pode trazer algum tipo de problema. Eu coloquei o OCDE, porque a OCDE, ela tem um relatório
onde praticamente todos os países signatários, é um tratado, né, assinaram, e tanto a lei europeia quanto a lei brasileira para IA, elas seguem esses parâmetros, eles estão muito alinhados, então também vale a pena dar uma lida, aquele tempinho que você não está fazendo nada, tá, vou ver uma Netflix, não, deixa eu entender o que está acontecendo aqui no mundo regulatório, vale a pena, tá? E aí, por fim, eu coloco aqui sobre a privacidade, para o pessoal que trabalha com o X e que tem a oportunidade de frisar isso é muito importante. A gente está num momento onde a lei, né, ela está começando a surtir os seus efeitos cada vez mais forte. Então, a gente já tem agora uma autoridade punitiva, inclusive, né, que vai te trazer alguma consequência. E, normalmente, essas consequências, elas são consequências financeiras. Quando você não cumpre a lei, principalmente multa, a lei de IA, Rodrigo? Você vai ter uma multa. Né? E essas multas não são baratas. Se vocês podem ter o mínimo de conhecimento sobre o conceito de privacidade, né, consentimento, autodeterminação, isso é o básico do dia a dia para quem trabalha com tecnologia. Entender esses conceitos mínimos, para que vocês possam criar produtos realmente seguros. Né? Quando a gente fala de lei, normas, as pessoas já pensam assim, burocracia, que chato, a lei vai criar uma barreira para o avanço da tecnologia, e na verdade não é isso, gente. O papel do legislativo, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo, não é criar barreiras para a tecnologia, é trazer segurança jurídica, tanto para quem consome a tecnologia, como para quem faz a tecnologia. A regulamentação de IA da União Europeia, inclusive, ela traz alguns benefícios para as pequenas startups e para as empresas de pequeno porte que estão começando agora a trabalhar com tecnologia. Inclusive, elas estimulam a sandbox, os testes normativos, para ver como que essa tecnologia vai acontecer. Eu vou passar a bola para a Clarissa e a gente já retoma. É assustador, né? Que ninguém, eu, particularmente, que sou designer, eu detesto escutar isso, mas, ao mesmo tempo, eu fico fascinada. Mas, assim, gente, a gente tem que levar em consideração que a gente é responsabilizado pelo tipo de design que a gente faz. O design industrial, ele é responsabilizado pelo carro que ele faz, né? Então, por que quando a gente trabalha interfaces, a gente não tem responsabilização? A gente tem. A gente precisa se preocupar. Então, a ideia aqui é chato o assunto, é extenso, legislação ninguém gosta, a não ser os advogados, que eu trouxe um exemplo aqui, gosta, faz doutorado nisso, então gosta. Tem outro advogado aqui. Tudo bem. Parabéns para vocês. Obrigado por estarem aqui e existirem no mundo. Porque eu detesto. Mas a gente precisa se preocupar, porque a inteligência artificial, ela é a palavra que eu mais odeio, disruptiva, mas ela é principalmente uma escala nunca antes vista do nosso trabalho. Então, a gente não está aqui discutindo se o Figma está ficando com inteligência artificial e está fazendo interface mais rápido, tela mais rápido. Não é isso. Não é a interface dentro, a IA dentro das ferramentas. Isso está posto, vai aumentar cada vez mais, e aí vocês escolhem a ferramenta que vocês acharem mais interessante para o trabalho de vocês. Mas é a responsabilidade que a gente tem com o ser humano que está do outro lado. Do mesmo jeito que a gente se preocupa com a acessibilidade, cada vez mais, né, que os grupos minorizados também possam estar nos ambientes e dentro das experiências, a gente também tem que se preocupar com a inteligência artificial dentro desse grande rolê. Né? Então, a gente traz aqui uma espécie de acordo nosso aqui, coletivo, de que a gente vai se preocupar em dominar um pouco mais esse conhecimento de regulamentação para levar para o nosso trabalho, pelo menos, o que a gente não pode. Porque o que a gente pode é experimental, a gente vai testando, depende da tecnologia, depende do nosso portfólio, do que a gente acredita ser o design de experiência. E isso é matéria para outro dia. Mas eu acho que é importante a gente se preocupar que a gente tem que garantir a acessibilidade, independente de estar usando IA ou não. A gente tem que projetar interfaces que sempre minimizem a coleta e armazenamento de dados desnecessários, principalmente os sensíveis. Quem faz experiência de usuário médico, por exemplo, quem está fazendo a palestra anterior foi sobre medicina, a importância dos dados, né, os dados protegidos, não compartilhados, isso está posto. A gente tem que se preocupar em evitar vieses e discriminação, a tecnologia ela tem que entender os diferentes corpos, os diferentes seres humanos, nós somos diversos, nós somos plurais, e parece discurso de coach, mas assim, é o Brasil que a gente tem, é um continente que a gente está desenvolvendo experiência para um continente, e tecnologia para um continente. Então, a gente precisa se preocupar
muito com evitar vieses, e principalmente discriminação. E criar interfaces o mais informativas possíveis. Os usuários, eles precisam, em todo momento, saber o que está acontecendo. O que está acontecendo com o seu dado, para onde o seu dado vai. Se você apertar nesse botão, você vai abrir o quê? Um gateway de pagamento, que vai fazer o quê? Vai pedir teu cartão de crédito. E é seguro? Tem que estar explicado por que é seguro. Tem nas camadas de segurança. A gente já vê isso no dia a dia, nas discussões de de UX. Mas, assim, com a IA, a gente pode perder a mão, porque ela vai escalando, trazendo essas experiências de uma forma tão rápida, como foi o exemplo que o Joseph deu é uma publicidade, é uma experiência interativa dentro de um ponto de ônibus que tem uma câmera, vai todo mundo interagir, que legal. Que legal não. Cadê o consentimento de usar aquelas imagens das pessoas? Né? E captar imagens de pessoas que estão passando ali, que estão saindo do trabalho, indo para o trabalho, no ponto de ônibus. Às vezes, as empresas elas têm as melhores intenções, às vezes não. Geralmente, não. Mas, às vezes, tem a melhor das intenções. É uma ativação publicitária, foi uma ideia de ativação para aquisição de novos clientes. Ótimo, divertido, gamificado, super legal, lindo. Mas e quem vai se responsabilizar depois quando aquilo ali chegar no incomodar ou atrapalhar alguma coisa, ou ofender uma minoria, ou enfim. Então a gente tem que se preocupar com tudo, né? Infelizmente, a gente não gostaria de estar aqui falando, né, só de trazendo alertas, mas é importante. Eu trouxe um pouquinho das heurísticas para vocês, né? A gente já tem as heurísticas de UX, então a gente tem que fazer o quê? Garantir que as mesmas heurísticas de UX vão estar nos projetos com inteligência artificial. Então, a gente tem, de novo, transparência e confiança, segurança em primeiro lugar, controle e feedback do usuário em tempo real, o tempo todo. Não pode ser controle depois. Não pode ser um e-mail depois dizendo para o usuário, prezado usuário, dia tal, a gente captou todos os seus dados, a gente fez isso. Não, tem que ser durante, né, em tempo real. Facilidade de solicitação e interação. Então, assim, eu tenho que entender como usuário como é que funciona aquilo, e eu tenho que ser capaz de pedir para a plataforma para deletar. Eu não quero mais ser teu usuário. E eu tenho que ter esse poder na hora. Também não vale 12 camadas de burocracia depois. E, principalmente, gente, atualizar as funcionalidades do sistema o tempo todo, informando o usuário. Olha, a partir de amanhã... Como é teu nome? Evelyn, usuária. A partir de amanhã, eu, Clarice e o meu sistema vamos começar a coletar dados tais seus. Você autoriza? Dá tempo de você não autorizar e não querer. Mas eu tenho que te avisar antes. Não pode ser depois de um mês que eu já estou coletando o teu material, tuas coisas e monitorando por onde você anda. Certo? Dúvidas até aqui vocês podem perguntar para a gente, tá? Aprendizado, né? A gente tem sempre discutido nas empresas, inclusive os clientes que eu atuo, eles pedem que a gente aprenda mais com dados mais inteligentes, análises mais preditivas para evitar churn, para evitar desistência no carrinho de compras, etc. Mas a gente tem que se preocupar também com a forma como a gente está usando e testando esses dados, porque é muito legal a gente aprender com o comportamento do usuário, a gente só não pode invadir os limites da legislação e da privacidade dele. Já falou sobre ciclos de feedback e está sempre pedindo permissão. Identificar um pouco os processos, né? Para os usuários entenderem que a automação e a IA lá dentro é uma máquina coletando e interagindo com você. Então, isso também cria dificuldades de relacionamento. Quando a gente está humano, você me responsabiliza, eu te responsabilizo. Estamos aqui. Mas quando é uma inteligência artificial, eu estou falando com um ser que não existe, né? Não posso olhar no olho dele e reclamar, você está fazendo errado. E aí eu fico refém, muitas vezes, como usuária, de uma plataforma de uma inteligência que eu nem sequer tenho o telefone dela para reclamar, nem sequer eu posso ir na casa dela, bater na porta e reclamar que ela está me prejudicando. Né? Então, são esses pontos que a gente trouxe brevemente, mas o Joseph tem um recadinho final aí. Concluindo aqui, né? A gente separou algumas leis que impactam mais diretamente o pessoal da experiência de usuário, né? E alguns feedbacks. Conhecer as leis aplicáveis, isso é o básico do básico, e vocês não precisam entender a lei inteira, não é esse o intuito, mas é ter a noção mínima do que pode e do que não pode. É o mínimo, é o básico, né? Eu posso ir até aqui, a partir daqui já não é legal. Veja, a justiça, ela é inerte, ela não vai sair procurando quem está fazendo certo ou errado.
Ela não vai atrás da pessoa que criou a IA e fala assim, olha, você está errando aqui, você não está respeitando tal artigo, tal lei, etc. Mas a partir do momento que um usuário dessa tecnologia se sente prejudicado e busca a justiça, aí é dever da justiça ir lá e atuar. Então, para você não correr esse risco de algum usuário se sentir prejudicado e procurar a via legal para, enfim, contornar ou fazer alguma coisa que devia ser obrigação de quem produz, de quem oferece aquele serviço ou aquele produto, é legal vocês pensarem nesses 5 tópicos aqui. E aqui eu coloco as leis principais que eu acho que também são interessantes, que é a Lei de Direitos Autorais, e aqui muito cuidado com o plágio. O plágio é um problema e a galera que trabalha com design tem que se atentar a isso, cada vez mais. Plágio de imagens, plágio de letra, caligrafia, ver se ela pode ser utilizada, se ela não pode ser utilizada. São pequenos detalhes que vocês estão cansados de saber, mas assim, que vale a pena sempre ter isso em mente. Isso pode trazer um problema jurídico grande, né? E, enfim, prestar atenção nisso. E outra coisa, Lei Brasileira de Inclusão, e aqui a gente está falando de produtos que devem obedecer à lei no sentido de incluir deficientes, auditivos, visuais, o seu produto ele tem que estar alinhado. Existem vários manuais de boas práticas, inclusive para o pessoal da área de UX Design, vale a pena seguir esses manuais, porque além de você fazer um produto alinhado com o seu tempo, porque hoje a inclusão, além de ser um dever moral e social, ela também gera valor para as empresas, então a gente tem que ter isso em mente. Você incluir o diferente, o diverso, é um dever pessoal, empresarial e ainda te traz benefícios, porque acaba gerando valores, né? Então, esses seriam os principais temas. Claro, se a gente fosse falar de jurídico mesmo, que não é o sentido daqui, a gente poderia ficar um dia inteiro debatendo lei, mas o foco é outro. Aí eu volto a bola para a Clarissa. É isso, gente, é uma provocação, acho que vocês já entenderam que existem benefícios, né, se manter atualizados, e sempre estar de olho nas melhores práticas e nessas heurísticas e nessas dicas que o Joseph trouxe. Existem os riscos, sim, né, como o Joseph falou, plágio, exposição de vulneráveis, a questão da legislação protetiva para crianças, né? Evitar ao máximo discriminação, tá? Isso é importante desde sempre, não preciso nem estar defendendo, não é possível que eu precise estar defendendo isso aqui. Se preocupar com não desobedecer, né, os princípios da LGPD, que são esses 3 aqui que o Rodrigo sabe explicar melhor que eu: supressão do consentimento, desvio de finalidade, uns nomes difíceis, né? Exato. Vazamento de dados, todo mundo sabe. Mas eu acho que é importante a gente abrir aqui o microfone, quem quiser falar e perguntar, a gente tem um minutinho aí, para a gente se preocupar com o futuro, porque essa palestra não é o fim, essa palestra é um começo. A ideia era a gente provocar e discutir amanhã, se for o caso, discutir depois de amanhã, discutir no próximo TDC, ter uma trilha só de IA e ética e legislação, para se preocupar com isso também, porque a gente quer ser liderança e a gente quer construir o futuro. Tecnologia, ela vem para nos ajudar, mas é feito por humanos e para humanos, né? Então é importante a gente se preocupar com isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre legislação, o que esperar da legislação, a legislação vai trazer algum bloqueio, né, ou vai impedir o avanço da tecnologia no Brasil, pode me perguntar aqui ou nas redes sociais. A gente está montando um grupo de estudo e formado por doutores e mestres de várias áreas, então a gente tem sociólogos, a gente tem advogados, tem o pessoal da área de tecnologia para debater futuro e para debater presente, né? Então a gente está aberto aqui e estamos à disposição. É isso aí, já tem tempo para uma pergunta que está aqui na frente, vamos lá. Cravados, né? Pessoal, obrigado pela palestra, pela abertura. Acho que essa discussão só está começando. Vão ser, talvez seja década aí de discussão, assim como a LGPD também já tem década aí, né, e a gente continua falando sobre ela, super atual. Meu ponto a gente falou bastante sobre pontos críticos, né, então um exemplo ali da IA aplicada sobre medicina, IA aplicada sobre eventualmente carros, né, tudo que envolve talvez perigo à vida, né, talvez seja essa camada de preocupação extrema. Eu queria discutir um pouco de vocês sobre níveis de serviço que tem uma preocupação menor, né? Desde um serviço muito simples, cara, que ali já tem uma facilidade, a gente pode ter mais liberdade de teste e tudo mais, né? E até níveis médios, por exemplo, um banco, né, que envolve IA ali dentro e tudo mais, mas ainda trabalha com dado sensível do usuário, talvez com uma confidencialidade bancária. Então, níveis diferentes de complexidade de aplicação de IA baseado na proteção do dado do usuário.
Perfeito, a pergunta é muito boa e assim, para começar a responder a tua pergunta, eu vou falar que no direito, no ordenamento jurídico, você pode fazer tudo que não é proibido por lei. Tá? Então, se eu quero desenvolver um produto, um serviço, independente da minha IA ser um IA fraco, um IA forte, você tem total liberdade para isso. Desde que respeitados os pressupostos jurídicos. Quando eles colocam os riscos, eles estão falando, olha, se, por exemplo, houver um dano, e aí a gente chama de nexo de causalidade, você vai ter que reparar aquele dano. Então, quando você cria um produto, você tem total liberdade para criar. Dentro da tua empresa, do teu sandbox. O problema é quando eu pego aquele produto que eu criei e eu coloquei no mercado, e aí eu tenho potencial de dano real à sociedade. Então, a partir daquele momento, começam a incidir as leis no sentido de reparação. É como eu falei, a justiça ela é inerte. Então, ela precisa ser provocada. Né? Se alguém comprou o teu produto, ou usou o produto que você desenvolveu e sofreu um dano, logo ela vai procurar a justiça e você vai ter que reparar aquele dano. Mas na fase de desenvolvimento de um produto, seja bancário, seja um produto comercial, você tem total liberdade para fazer. Se você não causou dano a ninguém, entendeu? Se esse produto não foi para a sociedade, não teve risco real, ok. E para isso a gente tem os órgãos regulamentatórios, né? Então a gente tem a ANP, a gente tem vários órgãos que você pode consultar para saber se o teu produto realmente atende aqueles parâmetros mínimos de segurança, tá? No Brasil, a gente ainda não tem uma lei de IA. A PL está em fase de votação e análise. Mas isso não significa que é uma terra sem leis. As leis continuam valendo. E as leis, quando você não tem uma lei própria para aquele determinado ato, a gente vai achar a lei mais próxima, vai encontrar a lei que melhor se adapta ao caso, e aquela lei ela vai ser aplicada, porque se gerou um dano, logo tem que reparar. Entendeu? Então, eu não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta, mas na fase de você criar, na fase de você fazer um produto, você pode criar o seu produto. Agora, a tua responsabilidade civil perante a sociedade, a partir do momento que esse produto começa a surtir efeitos na sociedade. Entendeu? Então, não existe um parâmetro de risco para a criação. Existe um parâmetro de risco a partir do momento que a tua criação começa a ser comercializada, ou divulgada, ou vendida, e começa a gerar os efeitos na sociedade. Acho que é isso.